Ô Cirilo, vamos falar sobre esse assunto que foi manchete aqui da turma do bate-bola, do Wallace. O Wallace, jogador de 30 anos, meio-campista do Cruzeiro, foi a maior contratação do Cruzeiro na temporada passada, chegou no meio do ano, chegou depois de uma pequena lesão que ele teve no joelho, passou até por uma cirurgia também não tão importante assim, ainda no futebol italiano. Na época, com o técnico Fernando Diniz, teve algumas oportunidades, terminou o ano em baixa, terminou 2024 em baixa, especialmente por aquele jogo da Copa Sul-Americana, e nessa temporada sempre tentando se recolocar na equipe do Cruzeiro. O que acontece? Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, há um entendimento da comissão técnica e do próprio jogador que há um caminho para evolução. Então, por mais que tenha chegado alguma coisa de sondagem do Grêmio, querendo contratar o jogador, querendo buscar a contratação do atleta, o Cruzeiro disse não. O Cruzeiro não topou nada. Por quê? Porque há um entendimento que o Wallace pode ser um jogador importante. Primeiro, pela questão de carreira, né? A carreira dele não dá pra jogar no lixo. A carreira dele até agora, o que ele já fez no futebol. E o Cruzeiro acredita que pode sim recuperar o atleta para que ele tenha bons jogos com a camisa do time celeste. Jogador de meio campo toma cartão, jogador de meio campo fica de fora de confrontos, então é importante ter um atleta com essa experiência para onde o Cruzeiro quer atuar. Eu falava, Cirilo, semana passada, dessa maratona do Cruzeiro de jogos. O Cruzeiro tem muitas partidas no mês de julho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Se você for contabilizar esses jogos todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, tô colocando os oficiais, né, sem os amistosos. Então, é importante ter elenco, e pelo que foi investido, o Cruzeiro sabe que é difícil chegar a uma proposta desse valor, então é importante ter o atleta no grupo, blindar o jogador, dar o maior estímulo que ele puder em treino, também na parte psicológica, mostrar confiança no atleta para que ele possa render dentro de campo. Essa é a ideia. Ah, mas o empréstimo pagando salário, esquece. Não sai desse jeito. O Wallace não deixa o Cruzeiro em hipótese alguma. Informação também que eu pude apurar lá dentro. Cirilo. Informação importante, porque o Wallace foi uma contratação importante, né? E eu não considero o Wallace um erro da diretoria do Cruzeiro, longe disso, porque é uma contratação que eu também faria. Com absoluta certeza eu faria. Se eu tivesse a oportunidade de buscar o Wallace no mercado, buscaria o Wallace, porque é um jogador que todo mundo queria nas últimas janelas, isso é fato. Palmeiras queria, Flamengo queria. Atlético quis. Me lembro do Atlético falar o nome também do Wallace. Todo mundo tentou trazer o Wallace de volta. O Cruzeiro buscou, conseguiu, não rendeu. Vou dizer que não acredito mais que o Wallace não vai dar certo. Não vou dizer isso, porque a carreira dele até recentemente mostrou um bom desempenho. Tomara que seja o cara que consiga dar a volta por cima aí nesse segundo semestre. Vamos dar mais uma ficha pro Leonardo Jardim, porque já fez muita coisa boa nesse período até aqui, né, Concierge? Fez, e as sondagens que apareceram todas de empréstimo, aí não vai realmente liberar esse jogador, não. Ô Cirilo, deixa eu só terminar aqui as informações, porque o Cruzeiro tem, então, a reapresentação marcada para sexta-feira, e aí os trabalhos recomeçam na Toca da Raposa para a intertemporada. A intertemporada que vai ter, obviamente, também essa Vitória Cup. Cruzeiro embarcando no dia 2 para o Espírito Santo. No dia 3 tem um duelo contra o Defensa e Justiça, e às 8 da noite, confirmando 8 da noite, falei mais cedo, 8h30, não, 8 da noite, esse duelo com o radinho e a imagem aqui na Itatiaia, e o duelo contra o Banfield no dia 6 também, no radinho e com imagem. Esse jogo às 4 horas da tarde vai ser um torneio preparatório do Cruzeiro para a retomada do Campeonato Brasileiro. Tem um confronto no dia 3 de julho contra o Grêmio, esse jogo no Mineirão, com aquela questão do Marlon. Cirilo, a verdade é essa, mais de R$1 milhão que o Grêmio teria que pagar pro Marlon jogar. Ou se não, antecipar a grana de um contrato que tem de 20 jogos, ele já fez 10. Sinceramente, tá com a cara que o Marlon não vai jogar. O Grêmio acho que não vai fazer esse investimento, e aí o Marlon fica de fora dessa partida, porque é um jogador do Cruzeiro emprestado ao time gaúcho. Cirilo. Vamos falar do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem uma situação muito interessante. Eu quero ver onde vai parar essa situação. Eu explico. O Marlon está emprestado pelo Cruzeiro à equipe do Grêmio. Para que ele possa jogar, o Grêmio vai ter que pagar uma multa ao Cruzeiro. E o próximo jogo é justamente Cruzeiro contra o Grêmio. O Emerson Pansieri chega trazendo os detalhes pra gente. E aí, Xará, boa noite. Boa noite pra você, meu amigo Emerson Romano, Ale Oliveira, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro que tem o Marlon emprestado à equipe do Grêmio, esse empréstimo até o fim da temporada. E são duas situações interessantes. Se o jogador completar 20 jogos com a camisa do Grêmio, o Cruzeiro recebe um valor aí de mais ou menos R$22 milhões. Esse é um ponto. E se ele
jogar contra o Cruzeiro no dia 13, que é a retomada do Campeonato Brasileiro para ambas as equipes, o Cruzeiro receberia aí um valor na casa de mais de R$1 milhão. Vamos colocar assim, mais de R$1 milhão entraria na conta do Cruzeiro. Mas, sinceramente, é uma questão até que está causando certa dúvida lá na imprensa gaúcha. Talvez o Marlon fique de fora dessa partida. Ele que é titular absoluto do Grêmio, mas pode ficar de fora desse compromisso contra o Cruzeiro porque tem esse contrato ainda com o time celeste. Se fizer 20 jogos, aí o Grêmio pode adquirir, em definitivo, o jogador do time celeste. O Marlon, que venceu bons e maus momentos no Cruzeiro, chegou a ser titular da equipe, foi homem importante ali em 2023, também em alguns jogos de 2024, mas esse ano perdeu espaço e aí o Kaique é o titular absoluto da lateral esquerda do Cruzeiro. É o Marlon, que pode ficar de fora do Grêmio nesse duelo contra o Cruzeiro, Romano. Eu não acho não, porque o Grêmio só tem ele, né? De lateral, né? Tem jogado, tem sido aproveitado por lá, né? Muito. E também tem aquele número de partidas, né? Que se ele completar, o Grêmio é obrigado a comprar, né? A pagá-lo e também é uma situação financeiramente interessante para o Cruzeiro. Agora, a verdade é que o Cruzeiro, se a gente for levar em consideração o que aconteceu até agora, até essa parte da competição, embora o Grêmio tenha conseguido uma boa recuperação no campeonato, o Cruzeiro hoje é muito mais time, né? Com o Marlon, sem Marlon, o Cruzeiro é muito mais time. Vale dizer que o Grêmio vem de 3 partidas sem perder no Brasileirão, né? Então, o time que estava liberando a zona do rebaixamento conseguiu ter um respiro, mas o Cruzeiro vem jogando muito mais bola, né? Ô Cirilo, vamos falar sobre esse assunto que foi manchete aqui da turma do bate-bola do Wallace. O Wallace, jogador de 30 anos, meio campista do Cruzeiro, foi a maior contratação do Cruzeiro na temporada passada, chegou no meio do ano, chegou depois de uma pequena lesão que ele teve no joelho, passou até por uma cirurgia também não tão importante assim, ainda no futebol italiano. Na época, com o técnico Fernando Diniz, teve algumas oportunidades, terminou o ano em baixa, terminou 2024 em baixa, especialmente por aquele jogo da Copa Sul-Americana, e nessa temporada sempre tentando se recolocar na equipe do Cruzeiro. O que acontece? Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, há um entendimento da comissão técnica e do próprio jogador que há um caminho para evolução. Então, por mais que tenha chegado alguma coisa de sondagem do Grêmio, querendo contratar o jogador, querendo buscar a contratação do atleta, o Cruzeiro disse não. O Cruzeiro não topou nada. Por quê? Porque há um entendimento que o Wallace pode ser um jogador importante. Primeiro, pela questão de carreira, né? A carreira dele não dá pra jogar no lixo. A carreira dele até agora, o que ele já fez no futebol. E o Cruzeiro acredita que pode sim recuperar o atleta para que ele tenha bons jogos com a camisa do time celeste. Jogador de meio campo toma cartão, jogador de meio campo fica de fora de confrontos, então é importante ter um atleta com essa experiência para onde o Cruzeiro quer atuar. Eu falava, Cirilo, semana passada, dessa maratona do Cruzeiro de jogos. O Cruzeiro tem muitas partidas no mês de julho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Se você for contabilizar esses jogos todos, 1, 2, 3, 4, 5... 6 jogos, tô colocando os oficiais, né, sem os amistosos. Então, é importante ter elenco e pelo que foi investido, o Cruzeiro sabe que é difícil chegar a uma proposta desse valor. Então, é importante ter o atleta no grupo, blindar o jogador, dar o maior estímulo que ele puder em treino, também na parte psicológica, mostrar confiança no atleta para que ele possa render dentro de campo. Essa é a ideia. Ah, mas o empréstimo pagando salário, esquece. Não sai desse jeito. O Wallace não deixa o Cruzeiro em hipótese alguma. Informação também que eu pude apurar lá dentro. Cirilo. Informação importante, porque o Wallace foi uma contratação importante, né? E eu não considero o Wallace um erro da diretoria do Cruzeiro, longe disso, porque é uma contratação que eu também faria. Com absoluta certeza eu faria. Se eu tivesse a oportunidade de buscar o Wallace no mercado, buscaria o Wallace, porque é um jogador que todo mundo queria nas últimas janelas, isso é fato. Palmeiras queria, Flamengo queria. Atlético quis. Me lembro do Atlético falar o nome também do Wallace. Todo mundo tentou trazer o Wallace de volta. O Cruzeiro buscou, conseguiu, não rendeu. Vou dizer que não acredito mais que o Wallace não vai dar certo. Não vou dizer isso, porque a carreira dele até recentemente mostrou um bom desempenho. Tomara que seja o cara que consiga dar a volta por cima aí nesse segundo semestre. Vamos dar mais uma ficha pro Leonardo Jardim, porque ele já fez muita coisa boa nesse período até aqui, né, Concierge? Fez, e as sondagens que apareceram todas de empréstimo aí não vai realmente liberar esse jogador, não. Ô Cirilo, deixa eu só terminar aqui as informações, porque o Cruzeiro tem, então, a reapresentação marcada para sexta-feira, e aí os trabalhos recomeçam na Toca da Raposa para a intertemporada. A intertemporada que vai ter, obviamente, também essa Vitória Cup, Cruzeiro embarcando no dia 2 para o Espírito
Espírito Santo. No dia 3 tem um duelo contra o Defensa e Justiça e às 8 da noite, confirmando 8 da noite, falei mais cedo 8h30, não, 8 da noite, esse duelo com o radinho e a imagem aqui na Itatiaia, e o duelo contra o Banfield no dia 6 também, no radinho e com imagem. Esse jogo às 4 horas da tarde vai ser um torneio preparatório do Cruzeiro para a retomada do Campeonato Brasileiro. Tem um confronto no dia 3 de julho contra o Grêmio, esse jogo no Mineirão, com aquela questão do Marlon. Cirilo, a verdade é essa, mais de R$1 milhão que o Grêmio teria que pagar pro Marlon jogar. Ou se não, antecipar a grana de um contrato que tem de 20 jogos, ele já fez 10. Sinceramente, tá com a cara que o Marlon não vai jogar. O Grêmio acho que não vai fazer esse investimento. E aí o Marlon fica de fora dessa partida porque é um jogador do Cruzeiro emprestado ao time gaúcho. Cirilo. Vamos falar do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem uma situação muito interessante. Eu quero ver onde vai parar essa situação. Eu explico. O Marlon está emprestado pelo Cruzeiro à equipe do Grêmio. Para que ele possa jogar, o Grêmio vai ter que pagar uma multa ao Cruzeiro. E o próximo jogo é justamente Cruzeiro contra o Grêmio. O Emerson Pansieri chega trazendo os detalhes pra gente. E aí, Xará, boa noite. Boa noite pra você, meu amigo Emerson Romano, Ale Oliveira, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro que tem o Marlon emprestado à equipe do Grêmio, esse empréstimo até o fim da temporada. E são duas situações interessantes. Se o jogador completar 20 jogos com a camisa do Grêmio, o Cruzeiro recebe um valor aí de mais ou menos R$22 milhões. Esse é um ponto. E se ele jogar contra o Cruzeiro no dia 13, que é a retomada do Campeonato Brasileiro para ambas as equipes, o Cruzeiro receberia aí um valor na casa de mais de R$1 milhão. Vamos colocar assim, mais de R$1 milhão entraria na conta do Cruzeiro. Mas, sinceramente, é uma questão até que está causando certa dúvida lá na imprensa gaúcha. Talvez o Marlon fique de fora dessa partida. Ele que é titular absoluto do Grêmio, mas pode ficar de fora desse compromisso contra o Cruzeiro porque tem esse contrato ainda com o time celeste. Se fizer 20 jogos, aí o Grêmio pode adquirir, em definitivo, o jogador do time celeste. O Marlon, que vivenciou bons e maus momentos no Cruzeiro, chegou a ser titular da equipe, foi homem importante ali em 2023, também em alguns jogos de 2024, mas esse ano perdeu espaço, e aí o Kaique é o titular absoluto da lateral esquerda do Cruzeiro. O Marlon, que pode ficar de fora do Grêmio nesse duelo contra o Cruzeiro, Romano. Eu não acho não, porque o Grêmio só tem ele, né? De lateral, né? Tem jogado, tem sido aproveitado por lá, né? Muito. E também tem aquele número de partidas, né? Que se ele completar, o Grêmio é obrigado a comprar, né? A pagá-lo e também é uma situação financeiramente interessante para o Cruzeiro. Agora, a verdade é que o Cruzeiro, se a gente for levar em consideração o que aconteceu até agora, até essa parte da competição, embora o Grêmio tenha conseguido uma boa recuperação no campeonato, o Cruzeiro hoje é muito mais time, né? Com o Marlon, sem Marlon, o Cruzeiro é muito mais time. Vale dizer que o Grêmio vem de 3 partidas sem perder no Brasileirão, né? Então, o time que estava liberando a zona do rebaixamento conseguiu ter um respiro, mas o Cruzeiro vem jogando muito mais bola, né?